Olá, queridos amigos, queridos irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus, como vai? Tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o professor e presbítero Antônio José. É uma alegria tamanha estar aqui novamente com você. E hoje eu estou muitíssimamente feliz. Primeiro porque é a última lição desse trimestre. Está vindo aí uma próxima lição que, sem dúvida alguma, que é a última lição do trimestre desse ano, que vai trazer muito conhecimento, muito despertamento, muita Bíblia para o teu coração. Inclusive, amados, hoje, por sinal, eu quero aqui te agradecer pelo período que você esteve aqui conosco, nos ajudando, deixando o seu like, deixando os seus views. Muito obrigado. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome do Senhor Jesus. Mas vamos que vamos! Vamos para a lição de número 13. E a lição de número 13 diz assim: seja um mordomo fiel. O texto áureo, ele diz assim: e o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus capítulo 25, versículo 21. Verdade prática. Os crentes que fielmente zelam pela vida cristã serão gloriosamente recompensados. Amados, esta lição traz um objetivo geral. E o objetivo geral, ela diz, mostrar que os crentes que zelam pela vida cristã serão gloriosamente recompensados. Esta lição, ela traz uma série de características para melhor compreensão e trazer informações ao pastor, ao professor, a você que está nos acompanhando. Entre elas está escrito: expor o que Deus espera de seus mordomos. Segundo, pontuar as características do mordomo infiel. E terceiro, destacar as qualidades do mordomo fiel. Amados, primeiro tópico dessa lição diz o que Deus espera de seus mordomos. Este tópico, ele diz e ele separa em 3 subtópicos. Primeiro, que sejam prudentes na espera do Senhor. Segundo, que esperem o Senhor com prontidão. Terceiro, esperem a recompensa do Senhor. Amados, Jesus nos evangelhos, ele falava por parábolas. E pelas parábolas ele entregava as mensagens do reino. E estas mensagens do reino, ele as trazia com impacto da revelação do Pai. Era a mensagem do Pai ao coração dos homens. E ele usava as parábolas para poder, dentre as entrelinhas das parábolas, revelar o coração do Pai para os homens. E entre essas parábolas, na parábola do servo vigilante, por exemplo, o destaque está sobre os servos que esperam pelo seu Senhor de maneira atenta. E a outra parábola era a parábola das 10 virgens, que conta que havia 2 grupos de virgens. Umas eram prudentes e as outras eram imprudentes ou nécias. Uma característica do que Deus espera da igreja do Senhor, porque esta palavra igreja, ela realmente quer dizer um povo que estava no mundo e que agora não está mais no mundo. Ou seja, tirados para fora, para você ter um entendimento melhor. Era como que aqui está um conglomerado de pessoas. E nesse conglomerado de pessoas
realmente ali estava uma série de pessoas ali. Só que de repente, dentre este tanto de pessoas, Deus separou um grupo aqui seleto. Pessoas que estavam no mundo e que Deus tirou do mundo e colocou para fora do mundo. O nome desse grupo que saiu do mundo é chamado igreja. E essas características, elas são inseridas nos evangelhos pelas parábolas que os que fazem parte desta igreja, que é coluna e baluarte da verdade, elas estão com algumas, como que expectativa. Qual é a expectativa de Deus sobre a minha vida? Qual é a expectativa de Deus sobre a sua vida? Qual é a expectativa? A expectativa de Deus é que nós, no mínimo, venhamos ser prudentes. A palavra prudente quer dizer, ou prudência, a qualidade de quem age com moderação, com medimento, buscando evitar tudo o que acredita ser fonte de erro ou dano. Isso quer dizer a palavra prudência. Agora, vale ressaltar para você que este ponto é que o Senhor espera de nós. Ele espera de nós que nós venhamos estar ou ser achado fiel. A Bíblia diz: importa que os homens nos reconheçam como despenseiros dos mistérios de Deus. Ou seja, enquanto na minha vida, na minha vivência, na dispensação em que eu estiver, os homens vejam em mim, um homem de Deus. Queridos, aqui também é importante pontuar que os crentes que zelam pela vida cristã serão gloriosamente recompensados. Deixa eu te explicar. Deixa eu te explicar aqui o que hoje, muitas das vezes, se fala sobre membro de igreja, membro da igreja, ou crentes, ou evangélicos. Por exemplo, é alguém que levanta a mão numa igreja e diz assim: eu quero aceitar Jesus como Salvador. Ou é alguém que simplesmente chega a frequentar uma igreja. Ou alguém que simplesmente chega a entregar dízimos e ofertas numa igreja. Ou é alguém que tem um elo de amizades lá. Não. O que a Bíblia diz aqui sobre prudência, compromisso, responsabilidade, sabe o que é? É o que Jesus falou para Nicodemos. Importa é nascer de novo. Essa nação cristã de lavados e redimidos pelo sangue do Calvário, a característica dela é nascer da água e do Espírito. Da água, pela palavra, do Espírito, que é justamente o processo da transformação, da mudança, do compromisso com Deus. Vamos aqui para o segundo tópico. As características do mordomo infiel. E este segundo tópico, ele é subdividido em 3 tópicos. O primeiro diz: ele não espera que o Senhor em breve venha. O segundo, ele espanca outros servos. O terceiro fala assim: age de modo irresponsável. Então, para você ter um entendimento melhor, vamos fazer aqui uma comparação. Você tem uma empresa e você tem um funcionário aqui.
Só que você tem funcionários comprometidos e funcionários que não querem nada com a vida. São laranjas podres. Eles acabam, na verdade, contaminando os outros. Então, sabe aquela família que tem 7 filhos, 4 filhos, 3 filhos, 2? Pois é, você tem 2 filhos. Aqui tem um filho que se comporta, que te obedece, que te honra. E aqui, por outro lado, você tem um filho que não quer nada com a vida. Só quer, na verdade, ele só quer amizades com as más companhias e uma série de perturbações e de tribulações na tua cabeça. Meu Deus. Agora, no conceito do eterno, do Pai, quando ele olha para a terra, ele vê os filhos. E observe também que esse comportamento, ele está de uma forma genérica falando sim sobre igreja, a igreja. Na igreja existe comparado aos servos que obedecem, que trabalham na obra, que se preocupam em dar resultados, e aos servos que eles não estão nem aí se o Senhor vai demorar daqui a 200 anos ou se ele vai chegar amanhã. Ele realmente faz de acordo como está escrito na palavra. Ele honra. O seu Senhor não está em casa, não está no ambiente do trabalho, viajou representando a volta de Jesus, ou representando o Senhor que foi, mas voltará. Mas ele está esperando o Senhor, honrando o Senhor. Amados, aqui, primeiro, o servo, a serva, que tem uma característica de infidelidade, é aquela que ela não espera mais Jesus. Não. Ela tem compromissos com o mundo, laços com as trevas, envolvimento com coisas que não tem nada a ver com a vida cristã. Outro fator, aqui diz assim, que o servo da parábola, ele espancava outros servos. Sabe? Aqui quer dizer o seguinte, a falta de amor. Uma das características de pessoas que não têm Deus na vida é que elas perderam a empatia, perderam, na verdade, a sensibilidade de amar as pessoas, compreender as pessoas. Hoje o que as pessoas querem muitas das vezes é um abraço amigo, é um ombro para chorar, é alguém que as ouça. É isso que as pessoas querem. E um outro fator também, age de modo irresponsável. O que é aqui, segundo o que diz aqui? O mau servo, abusando de sua posição, envolve-se com atitudes ilícitas e impróprias para quem é comissionado pelo seu senhor, entregando-se aos vícios e à embriaguez. Aqui fala o seguinte, ele é alguém que errou o alvo, porque pecado é errar o alvo. Paulo chega a dizer que esqueço-me das coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo. Quer dizer da seguinte forma, a pessoa perde a noção da sua vocação, do seu chamado, do seu propósito. E nós, quando perdemos a essência, a vitamina, o impulso, o sentimento do nosso chamado, querido, já era. Já era, porque se não houvesse elo aqui, Espírito Santo e você, já era. Já era. Não deu certo. Deu um problema. Houve um pecado. Eu falhei. Eu errei. Então, meu amigo, vai de novo com o Espírito Santo. Conserta a tua vida com ele. Vai de novo, sem dúvida alguma. Se ninguém te compreender, fica tranquilo. Jesus te compreende. Aliás, na história das dispensações do homem, Deus nunca abandonou o homem. É o homem que abandona a Deus.
Vamos para o terceiro tópico da lição. As qualidades do mordomo fiel. Primeiro, vem o subtópico número 1, fidelidade. Segundo, vem prudência. Terceiro, vem constituído pelo seu Senhor. Eu quero compartilhar com vocês aqui sobre questões de fidelidade. Amados, fidelidade, ela não está inserida na minha personalidade. Não. Fidelidade, ela está inserida no meu caráter. As pessoas, elas passam ou passarão a me conhecer, a saber de fato quem eu sou, se elas pararem para conviver comigo, ou se negociarem comigo, ou se aproximarem de mim. Aí vão conhecer realmente quem sou eu, quem é você. Porque a característica do servo fiel é que ele era alguém que honrava, guarde essa palavra, ele honrava o seu Senhor. Ele honrava. Guarde essa segunda palavra, ele tinha compromisso com ele. Uma coisa é eu estar envolvido ali, na igreja, nos departamentos, nos ambientes, no meio social. A outra coisa é eu estar comprometido. É importante primar por esta palavra. Porque a Bíblia diz que somente para os fiéis estão destinados recompensas. Recompensas de fidelidades, recompensas de galardões. Apocalipse 2:10 diz assim: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Nas mensagens às igrejas da Ásia, todas as igrejas tinham, na verdade, promessas de que se elas honrassem, obedecessem, guardassem, fundamentassem fidelidade ao Senhor, o Senhor ia dar a elas bênçãos e vitória. Tanto é que era dito ao vencedor. Ou seja, uma outra qualidade apresentada na parábola é a prudência. O servo fiel, vocacionado pelo Senhor, ele precisa ser prudente. E essa característica, ela se baseia basicamente assim: quantos e quantos ministérios não têm sido destruídos por falta de prudência? Principalmente no falar. Amados, palavras matam. Palavras trazem vida. Palavras trazem, na verdade, contendas. Sim, palavras também trazem, sabe o quê? Trazem harmonia, relacionamento, compromisso. Agora, a palavra de Deus dá-nos um conselho, que nós devemos ser, sabeis, irmãos, isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Tiago 1,19. Nas palavras do sábio Salomão, quanto mais excelente adquirir prudência do que a prata. Provérbio 16, parte B. Amados, deixa eu te falar, pessoas que falam demais, elas se envolvem em muitos problemas. Pessoas que, muitas das vezes, ainda mais quando ela tem o hábito de falar aquilo que simplesmente ela ouviu falar de outros, e reproduz, e reproduz, e reproduz. Isso é irresponsabilidade, isso é imprudência. Tem gente que fala tanto que se compromete. Terceiro ponto é que a pessoa, o mordomo fiel, ele é um chamado de Deus. Ele é um vocacionado do Senhor. Primeiro, ele é constituído por Deus. E aqui vale ressaltar que
que tantos e tantas pessoas são chamadas, os mais simples aos mais nobres, os ricos e os que não são ricos. Todos eles são chamados para um propósito no reino. O nosso Senhor não comissiona interesseiros, ambiciosos, prepotentes. Ele comissiona santos para o santo ministério. Homens que, como Paulo, se entregam de corpo e alma ao Salvador. E outro fator também é que ele precisa estar no centro da vontade de Deus. Lembre-se de Atos dos Apóstolos, capítulo 13. A Bíblia diz assim: estando eles orando e jejuando, disse o Espírito Santo. Queridos, olhem só. Hoje, muitas das vezes, quem está falando é o homem. Quem está falando é a convenção. Quem está falando, na verdade, é o pastor. Quem está falando é alguém. Menos o Espírito Santo. E a regra é essa para o chamado. Disse o Espírito Santo: separai-me, Paulo e Barnabé, para a obra que eu os tenho chamado. Queridos, aqui eu posso finalizar dizendo: vamos buscar a vocação do Senhor. Vamos buscar a prudência. Vamos buscar o compromisso. Vamos buscar a responsabilidade para que quando Ele vier, nos encontre fazendo de acordo conforme está escrito na sua palavra. Um forte abraço para você. Até a próxima aula. E não saia daqui sem antes botar o seu dedo aí, assim, o seu dedo aí, para deixar o seu like e também para se inscrever aqui embaixo nesse canal, nesse botão vermelho aí, ó. Põe seu dedo aí, rapidinho aí, você já se inscreve e já nos ajuda. Deus te abençoe e te guarde. Um forte abraço. Estamos juntos e até a próxima aula.